Ah, e aí, filho? E essa pançona? Você não disse que você ia perder ela no final do ano? Postergou, né? Bom, dessa vez você vai entender como fazer para poder ficar com a barriga parecendo um tanque de lavar roupa. E melhor que isso, sem história pra boi dormir de alimento inflamatório, fatia de coisa que vale quilo de outra coisa, sem papo de tirar carboidrato da dieta e sem dieta da melancia ou cipó da floresta amazônica. Pra poder inicializar o nosso conteúdo, a gente vai ter que falar da moeda que o seu corpo usa, que é caloria. Então, você já deve ter ouvido falar de caloria. Já ouviu que um alimento é mais calórico que o outro e talvez tenha se perguntado o que ela é. Acalme-se. Aqui vai um jeito simples de entender o que ela é. Então, ela nada mais é que a moeda que o seu corpo usa para poder funcionar. Imagina que seu corpo é tipo um mercado mesmo, que tem lucro, gasto e o mercado opera com moeda. Essa moeda do mercado é a sua caloria. Quando entra mais moeda, ele tem lucro. E quando sai mais moeda, ele tem gasto. Seguindo essa analogia, quando você come, você deixa entrar moeda. E quando você não come, ou quando você se exercita, você deixa sair moeda, você está gastando energia. Bom, ainda no mesmo exemplo do mercado, você concorda que o mercado tem um gasto próprio, dele com ele mesmo. O gasto gerado para poder manter as despesas do funcionamento, da base do mercado, das contas de energia, de água, de funcionário. Então, isso é o que a literatura científica chama de taxa metabólica basal, que nada mais é que o gasto que o seu corpo usa para poder te manter vivo, descontando os gastos externos das suas atividades. Então é a quantidade de moeda que o seu corpo precisa injetar nele mesmo para poder manter você funcionando. E com o aumento de massa magra, tende a aumentar. E com a diminuição da massa magra, tende a diminuir. Já que a gente entrou nesse assunto, a gente precisa falar sobre engordar e emagrecer. Então, a gente vai entender que o motivo dos seus gomos lindos e belos não estarem aparecendo é porque eles estão debaixo da sua pele. E aí você pode pensar que isso se deve pelo processo de engordar. O processo de engordar acontece quando você tem um superávit calórico. Lembra do mercado? Quando entra mais moeda do que sai moeda. E aí o seu corpo, por ter pensamentos primitivos e não entender que tem um McDonald's a 2 metros de você, começa a acumular essas coisas. E ele não consegue liberar. Porque há um tempo atrás, você não saberia quando você comeria de novo. Então seu corpo ele tende a acumular gordura como forma de te manter vivo num processo de sobrevivência. Já o processo de emagrecimento acontece no contrário, no momento que seu cérebro percebe que está faltando ingesta calórica. Então ele resolve, para a estratégia de te manter vivo, abrir o banco que ele usou para poder estocar as calorias e gastar essas calorias acumuladas. Então, o que te faz engordar ou emagrecer é que seu corpo não entende que você é o Júlio César da era moderna e que tu come o que tu quiser, a hora que tu quiser, sem grandes gastos de calorias ou de esforço. Isso acaba confundindo algumas pessoas que usam muito a balança, experiência própria, que é de que quando você sobe na balança e vê o seu peso mais alto do que o de ontem, você acha que você engordou. Esse raciocínio não é muito correto. Aqui vai um exemplo. Um dia, um macaquinho resolveu entrar na academia. Ele se encontrava nesse momento com um total de 97 quilos de peso corporal. Depois de 8 meses de treino intenso e exaustivo, o mesmo macaquinho resolveu subir na balança novamente e se deparou com uma realidade que o entristeceu, porque agora ele apresentava 107 quilos. Triste, ele foi conversar com seu parceiro de treino, que explicou um fato para ele. Ao começar a treinar, ele possuía um total de 33 kg de gordura, por exemplo, ou 35% de gordura corporal. Agora, o macaquinho continuava a ter 33 kg de gordura corporal, porém
passou a possuir 107 quilos de peso total, o que lhe conferia, no final das contas, 30% de gordura corporal. Então, ele percebeu que seu peso podia até aumentar, entre aspas, mas que isso não significava que ele ficava mais gordo. Então, para a gente adentrar na próxima categoria, a gente precisa que você entenda como de fato perder peso. E que a gente, para isso, vai ter que falar de bases de todas as dietas existentes. Essa base, por sua vez, é composta por diversos alimentos que irão fazer o seu corpo funcionar de forma correta e te ajudarão no processo de emagrecimento. Para poder simplificar a sua vida, a gente vai separar em 4 tipos, que vão ser as fibras, os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Referente às fibras, é um grupo que você geralmente vai achar em legume, vegetal e fruta. Esse tipo de grupo apresenta uma importância brutal no funcionamento do seu corpo, contendo nesses alimentos grande quantidade de vitamina e mineral que, somado às fibras, proporcionam alta saciedade. Você já deve ter ouvido falar de micronutriente, de macronutriente. Micronutrientes são as vitaminas e os minerais que seu corpo precisa, que estão dentro, geralmente, dos grupos das fibras. Não dá para você comer 400 gramas de proteína e ter 2 gramas de vitamina D. Não funciona. Os carboidratos são um conjunto composto de tubérculo, grão, noz, de massas que são super necessários. Eles são combustível de primeiro acesso da máquina que é nosso corpo. Eu falei antes que a gordura que é estocada, ela é gasta quando o seu corpo passa por um processo de déficit, mas primeiro o seu corpo vai caçar no fluxo sanguíneo aonde gastar essa energia, porque ele não quer morrer. E ele normalmente vai encontrar isso dentro dos carboidratos. Então não dá para tirar o carboidrato dentro da dieta. Voltando no tópico, a gente tem gordura. Você vai encontrar em semente, óleos, tanto os animais quanto os vegetais, nozes também. São importantíssimos para o desenvolvimento de hormônios e para a produção celular. Então assim, o seu cérebro precisa de gordura porque ele é majoritariamente não, mas em partes gordura, ele funciona por gordura. E os hormônios que ele fabrica usam como base gordura. Só para poder fechar agora então o tópico, as proteínas. O mais famoso grupo de todos. Tem carne, laticínio, tem ovo, tem feijão, tem grão de bico, tem um monte de lugar. Elas são o tijolo que vão fazer você ficar blindão, filho. Ela serve para cicatrizar machucado, serve para hipertrofia, serve para fazer você crescer naturalmente se você estiver em processo de crescimento. E importante também que ela serve para poder transportar oxigênio para a defesa do seu corpo. Então você fica grande e saudável, tanto por dentro quanto por fora, filho. O negócio é absurdo. Tá, então um monte de informação, vamos montar o que importa. E deixando claro que ninguém aqui é atuante da área da nutrição e que as informações que serão ditas aqui têm respaldo na literatura científica e não em aplicação própria. A gente vai apresentar o jeito científico e ênfase nisso de montar uma dieta equilibrada e nutritiva. Então, sem esse papo maluco de comer 3 kg de melão, 7 litros d'água para poder ficar parecendo um maracujá seco, o que nos é trazido pelas fontes mais sólidas de literatura é que para proteínas, aproximadamente 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para gordura, meio grama, de 1,4 a 2 gramas de carbo por quilo. E quando a gente vai falar de fibra, as coisas mudam um pouco. A ingesta ela já é mais fixa, de aproximadamente 25 gramas para mulheres ou 33 gramas para homem.
Assim, você monta uma dieta flexível, onde você pode alterar um pouco para lá, alterar um pouco para cá, dependendo do seu objetivo. Se for, por exemplo, aumento de massa muscular, aumentar a proteína e o carboidrato é uma boa opção. Se for para dar uma secada, diminuir o carbo e a gordura é o recomendado. Aí você pode pensar agora em maneiras extraordinárias e mirabolantes de fazer um monte de dieta e perder 15 quilos em 2 dias. Só que você não pode, assim, cortar calorias de forma idealizada, cortar 700 calorias da sua dieta, porque fica fora da realidade. E assim, você vai acabar virando um jatobá, tá ligado? Você vai sumir, filho. Seu corpo não vai conseguir se adaptar a essas coisas. A gente é muito motivado por receitas ou por teorias de que, por exemplo, o carboidrato faz mal. Mas se você tira o carbo, você tira a fonte de energia rápida do seu corpo. Você fica mal-humorado, você fica fadigado, você fica com fraqueza. Assim, tirar o carboidrato em algumas situações é bom, mas não dá pra tirar tudo. Porque se existe, é porque tem função, não dá pra arrancar só. Cortar um monte de caloria ou ingerir, vou fazer um bulking agressivo, aí você come 500 calorias, vira um melão. Não funciona assim. Funciona se você for gradualmente comendo e aumentando as coisas. Então, só para poder concluir. Dieta, o segredo da dieta é viabilidade e adaptação pessoal. Cada um na sua própria jornada, evitando falácia ou desmotivação desnecessária porque você não conseguiu atirar sua meta e vai ter que compensar para o próximo dia. Fazer isso não é completamente a melhor ideia. Agora, com a ciência do matagal absorvida, coloque a mão na massa e vá comer.